hoje em dia o problema é que as pessoas, elas estão querendo evitar qualquer tipo de tristeza. Mas, pessoal, a tristeza é algo que a gente tem que enfrentar. A gente tem que viver. Tem lutos que a gente precisa elaborar. E a única forma de elaborar é estar triste. É a gente colocando para fora, porque a tristeza ela nos faz mais resilientes. A tristeza nos ajuda a enfrentar futuras situações. A tristeza ela é fundamental até para nossa autoestima, para eu me admirar, para eu ver o que eu enfrentei, o que eu consegui superar. Isso é tristeza. E é normal, é saudável. Tem situações que até o não é saudável é não ficar triste. Tem problemas que nos acontecem que a gente tem que sentir. Não dá pra gente ficar buscando se anestesiar dos acontecimentos da vida. A gente tem que enfrentar. E muitas vezes a forma que a gente vai enfrentar é estando de luto, é estando triste, é chorando, é pensando o que pode aprender com aquela situação, é se encorajando, né? Muitas vezes a gente precisa ficar triste até mesmo para tomar uma decisão. A tristeza, muitas vezes, é um sinalizador de que algo na minha vida não tá legal. Eu tenho que mudar. Eu tô infeliz com aquela situação. Então, eu me sentir triste vai me motivar a mudar, sair do lugar, sair da zona de conforto. Eu estar triste com uma situação é um sinal de que eu tenho que tomar uma atitude. Então, a gente não pode, para todas as coisas da vida, buscar se anestesiar. Tem pessoas que querem sempre afogar as mágoas, né? Através de uma substância, através de uma medicação que não precisa, através do álcool, de drogas. E isso não é legal, pessoal, porque a tristeza saudável, a tristeza por um motivo, por um problema que a gente está enfrentando, a gente tem que encarar, a gente tem que viver. Não adianta ficar procrastinando, adiando. Uma hora a ficha vai cair e você vai precisar sofrer pela sua saúde mental. Você vai ter que viver o luto. Você vai ter que encarar aquela situação que te aconteceu, que está te deixando triste, e vai ter que sofrer, porque isso é o esperado, tá? Isso é estar triste. O que é muito diferente de estar deprimido, de estar com depressão. Por quê? A depressão, ninguém vai resolver sozinho. A depressão, a gente precisa de ajuda. Na depressão, a gente está doente. Depressão não é estar triste. Depressão é estar doente. Depressão é uma situação que a pessoa não consegue levar a vida dela normalmente. Ela acaba tendo prejuízo. Ela vai acabar tendo o que a gente chama de uma vida disfuncional. Tem vários aspectos da vida dela que não estão funcionando. Ela não está mais conseguindo render no trabalho. Ela já está se desligando da própria aparência. Muitas vezes a pessoa não quer nem tomar banho, porque realmente a depressão apaga a pessoa. Depressão, ela tem componentes neuroquímicos. E por isso é que a gente não pode achar que a gente tem que enfrentar a depressão sozinho, porque a depressão já não é força de vontade. A depressão precisa de tratamento. A depressão, a pessoa está se sentindo triste, mas é uma tristeza incapacitante. Ela não consegue reagir. É diferente de quando está triste. E na depressão, a pessoa não precisa ter motivo nenhum. Ela não precisa ter motivo. E mesmo que ela tenha entrado em depressão por algum motivo, se ela já está deprimida, depois, mesmo que aquele motivo se resolva, ela não vai sair dessa. Porque agora não é uma tristeza por um motivo isolado. Ela se deprimiu, ela está doente e agora pode acontecer a melhor coisa na vida dela, que ela não vai se animar. Porque ela tá com uma desregulação neuroquímica. Ela tá com o modelo cognitivo dela, com o pensamento dela todo negativo. Ela tá com a autoestima baixa. Ela tá com uma sensação muito negativa em relação aos outros, ao mundo. Então ela acha o mundo ameaçador, ela quer se isolar. A depressão, em geral, a pessoa quer ficar isolada. Ela quer se isolar.
Então, cada vez mais ela vai se isolando. E quanto mais ela se isolar, mais piora a depressão. Por quê? Porque a depressão, a gente precisa de conexão, a gente precisa de ajuda. Ninguém resolve depressão sozinho. A pessoa deprimida, ela sente culpa por estar assim, e por isso que a pior forma de ajudar um deprimido é o que as pessoas mais fazem, que é confundir depressão com tristeza e ficar dizendo para uma pessoa deprimida: levanta daí, te anima, você tem que ter força de vontade. Isso vai piorando a sensação, a tristeza do deprimido. Por quê? Porque ele não queria estar assim. Ele queria muito ter força de vontade, mas não é só força de vontade, é uma força muito além dele. Quando a gente se corta, a gente consegue costurar a pele, cicatrizar só com força de vontade, com força do pensamento? Claro que não, é isso. A depressão, ela é uma doença. Não é mais força de vontade, não é mais força de pensamento. Não é só manter o pensamento otimista. Pensamento otimista, força de vontade vai ajudar para as pessoas tristes. E por isso que a maioria das pessoas confundem estar triste com estar deprimido. Por quê? Porque a grande maior parte das pessoas fica triste, tá? Não é a maioria que tá deprimido. Até eu vou arriscar e vou dizer uma coisa pra vocês. A maioria até das pessoas que estão tomando medicação para depressão não estão deprimidas. Simplesmente estão tristes e estão querendo anestesiar um luto que deveria ser encarado, tá? Mas o que acontece? Como a maioria das pessoas está apenas triste e acham que isso é depressão, pensam que é depressão, o que acontece com elas? Muitas, elas conseguem daí sair daquela tristeza por força de vontade, porque acontece uma situação boa para elas, porque elas começam a fazer exercício físico, que é muito bom para tristeza, porque elas conhecem uma pessoa que dá um ânimo de vida, elas têm uma novidade. Então elas pensam que se curaram da depressão assim. Ah, eu fui forte, eu me curei da depressão. Só que na verdade elas só estavam tristes. E o que acontece? Daí elas encontram alguém, um conhecido, que está deprimido. E elas vêm com esse conselho que serviu para elas, que não estavam doentes. Ai, levanta, força de vontade, você tem que se ajudar. E isso vai deprimindo mais o deprimido. Por quê? Porque no caso dele, não é força de vontade. O caso dele, ele precisa de ajuda. E numa depressão, de média a grave, não tem chance da pessoa se curar sem tomar medicação, porque é uma desregulação neuroquímica. Então, a gente só piora o deprimido fazendo essa pressão de que ele tem que melhorar, de que é preguiça, de que é frescura. É a pior forma de ajudar um deprimido. Você só vai fazer ele se sentir mais culpado ainda. Ele vai se sentir cada vez com menos valor. Ele acha que ele é um problema para o mundo, por isso que vem a vontade de morrer. Quem está triste quer resolver um problema, quer se livrar de uma sensação triste. Quem está deprimido já nem pensa em um problema, a pessoa tem vontade de morrer, ela já perdeu a esperança. A depressão é a doença da desesperança. A pessoa não acredita mais que ela vai melhorar, a pessoa não acredita mais em um futuro legal e ela tem muita vontade de morrer. Ela já não tem mais vontade de viver. Na depressão, pessoal, isso é uma explicação científica, tá? Porque na depressão acaba acontecendo um declínio cognitivo. O paciente, ele relata que sente como se fosse um bloqueio mental. Ele se sente paralisado. Ele não enxerga o óbvio. Muitas vezes uma pessoa vai tentar ajudar um deprimido e diz: ai, mas tu tem tudo na vida. Você tem saúde, a sua família tá bem, você tem alguém que te ama, você tem dinheiro. Mas, gente, na depressão isso não importa. A pessoa está doente e pode acontecer a melhor coisa do mundo para ela. Ela não vai sair dessa.